estamos sendo gravados, filmados ao vivo. Vou procurar, então, me ater nessa posição. Eu sou professor e eu tenho o hábito, ou talvez a mania, de circular pelo espaço, interagir. Então, ao ver aí o celular, a filmagem, a mensagem já foi passada que eu devo ter um comportamento mais ordeiro nesse espaço. Gente querida, primeiramente agradeço o convite que foi feito a mim, a confiança que foi passada, que foi transmitida. Pela graça de Deus, espero corresponder. É sempre uma responsabilidade falar, né, para um público tão ávido, né, tão apetitoso de conhecimento e que traz questões existenciais bem profundas. Quando eu adentrei a esse espaço, automaticamente eu fiz uma viagem no tempo. Me remontei a 17 anos, quando eu estive na minha primeira semana de reflexão teológica. Faz muito tempo, né? A minha esposa, em 2002, ela estava sendo alfabetizada. Eu já estava começando o terceiro ano da faculdade de psicologia. Então, eu me lembro como hoje, a semana de reflexão teológica, ela começou um dia depois do pentacampeonato mundial. Faz muito tempo. E eu, assim como vocês, estava... Quem é que está pela primeira vez na semana de reflexão teológica? Então imagino que vocês chegaram aqui cheios de expectativas, né, com a novidade, como que é isso, né? Encontrar o pessoal da BU, encontrar outros universitários, gente da mesma fé, de outras áreas do conhecimento, compartilhar conhecimentos, experiências, e a vivência de fé pessoal e coletiva que cada um de nós aqui experimenta no ambiente universitário, no ambiente da igreja, no ambiente da família e em outros tantos ambientes. Eu me identifico bastante com vocês. Eu conheci a BU no ano de 2001, né? Logo nos primórdios. Eu, quando entrei na faculdade, faz tempo, né? No começo do século. Quando eu entrei na faculdade, a princípio, eu estava naquela disposição missionária. Eu, como boa parte aqui de vocês, acredito, praticamente nasci na igreja. Quem é cristão, né, desde da idade remota? Então, conhece um pouco da rotina. Então, eu tive uma vivência intensa na igreja, aquela dinâmica de escola dominical, culto à noite, programação de crianças, adolescentes e jovens. E eu, desde a adolescência, manifestou um apetite, uma avidez pela leitura, pelo conhecimento teológico e outras áreas do conhecimento. E dentro das possibilidades, das limitações da idade, eu procurei ler, procurei caçar literatura teológica, porque eu tinha a necessidade de compreender a base, os fundamentos, o pano de fundo da minha crença. Então, desde a adolescência, eu não me conformava com fórmulas prontas. Isso é isso porque é isso. Então, eu queria entender o fundamento da minha fé. Então, eu cresci numa igreja presbiteriana. Então, aos meus 13 anos, eu comecei a ler catecismo maior, catecismo menor, manual de catecúmeno. Ou seja, eu não era um adolescente normal, né? Porque adolescente, nessa idade, se ocupa com essas coisas. E eu acreditava que eu tinha uma fé inabalável, que a minha crença era auto-evidente, irremovível, inquebrantável. A maioria das pessoas com quem eu convivia era de igreja. Então tínhamos um pressuposto comum. A despeito das variações denominacionais,
tínhamos um fundamento singular. Daí eu entro na faculdade, no segundo semestre de 2000, lá na Universidade Mackenzie. E era um sonho, era a universidade da denominação da qual eu fazia parte. E quando eu vi aquele universo, aquela multidão, num primeiro momento, como qualquer jovem, eu queria conhecer várias pessoas, me relacionar, interagir, enturmar, mas também tinha a consciência de que tinha um papel missionário. Então, desde cedo, isso ficou muito claro para mim. A princípio, calcado, sobretudo, num sentimento de culpa e até de medo. Então, eu fui educado assim, você tem que chegar no lugar e falar que você é cristão, porque se você ocultar, se você segredar isso, você vai estar envergonhando Cristo. Então, aqueles que se envergonharem da palavra serão, Jesus se envergonhará também. Então, tinha aquele negócio. Por um lado, eu queria conhecer muita gente, interagir. Por outro lado, tinha o mandato missionário, que era mais importante. Então, para mim era o seguinte, ok, eu vou deixar claro desde o início que eu sou cristão e pago o preço que for preciso. Se tiver que ser pária, se tiver que viver isolado, se tiver que ser a coisa excêntrica, estou disposto. E assim foi, mas logo no início também eu vivi uma tremenda crise de fé, porque eu comecei a conviver com pessoas que não tinham os mesmos pressupostos que eu. Algumas nem Deus criam. E de repente uma dúvida se instalou em mim. E nem foi o que eu ouvi numa aula, porque eu ia municiado com aqueles livros assim de apologética para saber contra-argumentar, para saber rebater, né? Eu achava que o debate se travava na razão, no plano das ideias. E de fato, algumas coisas ali aconteceram que eu só posso atribuir ao Espírito de Cristo, porque eu não teria como dialogar com... Não que toda a aula fosse um confronto, mas assim, havia professores que tinham uma atitude bem hostil à fé, mesmo sendo numa universidade cristã. E pela graça de Deus, assim, eu nunca passei vergonha, sempre o pessoal, de modo geral, me respeitou. Mas nesse início, eu comecei a ter algumas dúvidas. E se aquilo que eu creio não for verdade? Pô, eu tenho tanta segurança, mas e se eu estiver enganado? E foi, eu vivi isso nos 4 primeiros meses da faculdade. Lembro que foi em setembro que se instalou essa crise. E eu morrendo de medo de perder a fé, porque a minha vida era quase que circunscrita ao universo religioso. E já pensou perder a fé? Como que vai ser a vida agora? Os amigos, os hábitos, os lugares, a cultura. Então, do lado de fora eu estava defendendo a minha fé, mas por dentro eu estava cada vez mais angustiado. Parecia que o meu ânimo tinha se esvaído. Eu ia para a igreja, assim, tocava alguns projetos, mas aquilo lá que antes era tão espontâneo, natural, começava a ser forçado, mas eu me forçava a estar ali porque eu entendia que alguma coisa estava errada em mim. Eu lembro que nessa época eu cheguei a ver alguns vídeos assim do Apocalipse para ver se despertava em mim um pavor e reavivava a fé. Mas isso não funcionou, e foi no início de 2001 que eu tive uma nova experiência, que foi num ambiente de congresso de juventude, em que a mensagem que foi traduzida, foi decodificada, para mim foi basicamente essa: viva na simplicidade. Ou seja, Jesus se revelou ao simples, então não tenha tanta preocupação em justificar racionalmente a sua fé. Então ali eu tive uma outra experiência, sobretudo no campo afetivo, que eu era bem racional, bem escolástico na minha compreensão de fé.
E foi nesse ambiente também que conheci a BU, porque eu comecei a fazer uma série de questionamentos em relação à minha fé. Agora saindo do plano racional, cognitivo, e para o plano prático, comportamental, de encarnar os valores do reino, da promoção, da justiça, no amar como verbo. E a BU foi providencial, porque eu, de repente, encontrei um grupo que era influenciado por ideias, por pensamentos, que eu já estava esboçando, mas que não tinha ainda conseguido articular. E comecei a participar da BU lá no Mackenzie, em 2001. Liderei, coordenei durante um tempo um grupo, e foi um período muito rico. Eu descobri pessoas da mesma fé, com indagações comuns, inquietas, com uma compreensão parcial do Evangelho, que não leva para a vida, que não redunda em compromisso social, que não redunda em compromisso com o próximo, que não redunda numa crítica profética, que incite para a transformação da sociedade, para a promoção de um mundo mais livre, mais fraterno, mais solidário. E o meu novo impulso missionário aconteceu nesse contexto. E de lá para cá eu não saí mais. Em alguns momentos assim, mais envolvido, outros menos. Quando eu terminei a faculdade, brotou aquela dúvida angustiante: e agora como vai ser? E daí outra providência, num sábado à tarde de janeiro do ano de 2006, você nem estava na faculdade ainda, não? Estava terminando o ensino médio? Estava no cursinho ainda. Eu liguei para o menino que tinha sido o líder lá da BU, conversando tudo, o que vou fazer? Eu já tinha terminado a faculdade, E ele falou assim: hoje vai ter reunião da BP, você não quer participar? Opa! E lá fui, naquele sábado. A Márcia já era da BP, 2006? Não era, né, Márcia? Márcia, eu acho que eu sou aqui o dinossauro, definitivamente. E lá eu comecei meu envolvimento com a BP, que já são 13 anos, Então já vi geração ir, já vi geração vir, já vi geração ir, e a gente continua lá. Então, essa apresentação um pouco extensa, a minha formação, como eu disse, é em psicologia, depois eu fiz o mestrado em ciências da religião na PUC e recentemente a especialização em psicologia organizacional e do trabalho. Eu atuo na área clínica, sou professor universitário, atualmente eu estou na Universidade de Anhanguera, e trabalho também na área de consultoria. Então, um desafio tem sido nortear o nosso trabalho pelos princípios da fé. E nortear não apenas ser como uma inspiração, mas ser como um referencial para ações práticas que nós estamos envolvidos. E com a graça de Deus, às vezes a gente acerta. Vamos ler, primeiramente, Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Palavra de Coelho, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade das vaidades, diz Coelho, ou pregador. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração vai, uma geração vem, e a terra sempre permanece. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se a voltar ao seu lugar, e lá que ele se levanta. O vento sopra em direção ao sul, gira para o norte, e girando, vai o vento em suas voltas. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar nunca se enche. Embora chegando ao fim do seu percurso, os rios continuam a correr. Todas as palavras estão gastas, e ninguém pode mais falar. O olho não se sacia de ver, nem o ouvido se farta de ouvir.
O que foi, será. O que se fez, se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Mesmo que alguém afirmasse de algo: olha, isto é novo, eis que já sucedeu em outros tempos, muito antes de nós. Ninguém se lembra dos antepassados, e também aqueles que se sucedem não serão lembrados por seus pósteros. Que leitura pessimista, cética da vida, não é? Há um livro que, se referindo ao Eclesiastes, diz que é o livro mais azedo da Bíblia. E de fato, esse olhar se coaduna com uma das leituras, uma das abordagens da história, que é uma abordagem cíclica do tempo. O que é uma abordagem, o que é uma leitura, o que é uma visão cíclica? O tempo. Que o tempo, a história, é uma sucessão de fases que se repetem. Não necessariamente da mesma forma, mas com os mesmos contornos, com a mesma configuração, sendo preenchido por peculiaridades de cada época. Como se expressa essa visão cíclica? Quando nós dizemos que tudo tem o início, a ascensão, a maturidade e o declínio. Quando nós dizemos que a história ela é pendular, então ela oscila às vezes para a esquerda, ela começa pela esquerda ou pela direita, depois vai para o seu inverso, depois converge para o centro. Quando nós olhamos para a história e dizemos: eu acho que eu já vi isso antes. Opa, esse contexto eu já vi em outro lugar. Obrigado, irmão. Parece que a história está se repetindo. Períodos de liberalismo seguidos por períodos de autoritarismo. Hoje mesmo, lendo Bauman, A Cegueira Moral, ele diz que a Europa hoje lembra muito o contexto anterior à guerra. Parecia que a Europa ocidental, especificamente, tinha atingido o apogeu da civilização. Parecia que alguns valores já estavam enraizados e que jamais seriam destruídos. A Alemanha, a potência econômica, cultural, científica, o país das letras, o país da abundância de produção de conhecimento, o país da racionalidade, de repente, experimenta uma derrocada, de repente, experimenta a erosão da sociedade. E vimos o quê? A ascensão de um regime totalitário num local menos provável. Então, quando a gente olha para a história e fala: nossa, está perigando repetir o que já aconteceu e não foi legal. Nós estamos o quê? Explícita ou implicitamente falando da dimensão cíclica da história. Isso principalmente para as pessoas que viveram mais, ou são mais ávidas, habituadas à leitura, causa um incômodo, porque vê muitas vezes pessoas que não têm esse conhecimento ou são tão jovens, iludidas, cheias de expectativas, com aparentemente aquilo que é novo, mas quem já viveu mais sabe que na verdade é uma versão recauchutada daquilo que um dia já existiu. E que pareceu sedutor, que pareceu redentor, que pareceu salvador, mas que depois foi trágico. A Bíblia, aqui em Eclesiastes, nos aponta isso. É algo novo?
pela primeira vez? Não, já foi em gerações passadas. Então, quando nós falamos em sociedade em transição, pensemos que a sociedade, ela não caminha apenas em linha reta. Ela não oscila apenas no movimento progressivo. Depois nós vamos pensar um pouco o que seria progresso. Este mundo, que parece que nunca foi igual em muitos aspectos, o nosso mundo é como nunca antes foi, nos faz lembrar também de outras épocas, de outras eras. O cristianismo, por exemplo, ele nasce num contexto não muito diferente do nosso. Se a gente for pensar o cristianismo, a sua matriz ocidental grega, nós também vivíamos, os gregos, pensando, lógico que o cidadão grego era o cidadão livre, o cidadão com propriedade. Então não era qualquer cidadão. Então a democracia grega, que inspira a nossa democracia, ela era bem restrita. Mas na sua origem, era uma sociedade que centrava no homem, uma sociedade antropocêntrica. E aqui homem a gente pode usar como gênero, que a mulher não tinha cidadania. Era uma sociedade em que a vida não era sagrada, o aborto era um direito do homem sobre a mulher, principalmente se fosse menina, se fosse deficiente, se tivesse alguma imperfeição. O individualismo também era uma regra, coexistiam várias filosofias, coexistiam várias visões de mundo. A diversidade religiosa era um dos traços do Império Romano. No Império Romano se valorizava a diversidade, porque a religião era entendida como um instrumento de controle, um instrumento de catarse, para desafogar a tensão e manter o povo na ordem. Desde que essa diversidade reconhecesse a autoridade maior do Estado, a saber, o Império Romano. E aí que foi o problema que os cristãos tiveram. Roma não teria nenhum problema se os cristãos cultivassem a sua fé, mas reconhecessem a autoridade maior de Roma. E os cristãos afirmavam que só Jesus era o Senhor. E Senhor, você falar que só Jesus é o Senhor, esse Jesus, esse homem, né, que foi morto, num contexto de dominação imperial, isso soa subversivo. Isso soa algo que pode a qualquer momento explodir, se deixar crescer. Os judeus, eles não tinham essa obrigação de reconhecer a autoridade de Roma. Os judeus tinham a isenção de prestar culto ao imperador. Mas por quê? Porque alguma razão especial? Não, eles tinham um poder econômico. Então, sempre que você tem poder econômico, você tem alguns privilégios. Então, esse é um aspecto em que a vida não mudou muito. Esse é um aspecto da história. Então, a sociedade está mudando. Então, vocês estão sentindo que parece que o mundo que vocês vivem hoje, vocês não mais reconhecem? Quem tem essa sensação? Que parece que as coisas mudaram demais desde que eu era criança. Tem essa sensação? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Priscila. Priscila tem a sensação. Mas a Priscila é novinha. Eu tenho uma sensação... Eu já estou quase que chegando aos 40 anos. E de quando em quando eu tenho a sensação de que eu estou em outro mundo. E aqui eu não estou dizendo isso com aquela lamentação, com aquele saudosismo idealista. Que saudade da época, do mundo, né, da minha infância. Então, tem coisas que mudam para melhor, outras mudam para pior, outras a gente não sabe muito bem. Assim é a vida, mas essa é a sensação de que aquilo que, quando eu cresci, né, parecia muito definido como certo ou errado, depois de um tempo passou a ser relativizado.
E depois de um tempo, tudo passou a ser aceito desde que você acredite, desde que você ache certo. Então, o mundo muito mudou. Novamente, isso não significa que mudou para pior, também estou dizendo que mudou para melhor. Eu estou dizendo que as coisas mudaram. Aquilo que parecia sólido se desmanchou. Aquilo que parecia certo foi relativizado ou descartado. E nós corremos para tentar nos adaptar. E adaptar não é se acomodar. Adaptar é um processo ativo de tentar sobreviver com seus recursos e manejando outros recursos nesse mundo em transição. Nós lembrávamos aqui de uma época que muitos de vocês não fazem nem ideia. Quem aqui imagina como era o mundo sem celular? Sem internet? Sem TV a cabo? Lembra dessa época? Eu fiz faculdade sem internet, né, com banda larga. Já existia internet, né, não sou tão antigo assim, mas às vezes quando eu precisava fazer uma pesquisa mais abrangente, eu ia para a faculdade, me deslocava lá da Zona Leste para o Mackenzie. Quem aqui é da época que você tirava, você tinha uma biblioteca de Xerox? Alguns, né? A minoria. Então o mundo mudou. Provavelmente, nesse aspecto, nunca mais será como antes. Alguns aqui não lembram nem como era o mundo antes do WhatsApp. Quem lembra? Por outro lado, há uma outra visão da história, que embora eu tenha citado o livro de Eclesiastes para ilustrar a dimensão cíclica do tempo, a outra dimensão, chamada de dimensão linear, ela tem sua origem na tradição judaica, que se atualizou com a tradição cristã. O que é essa visão linear? Que a história ela tem um telos. A história ela tem uma finalidade. A história ela caminha. Numa visão cíclica, se a gente for reportar as tradições orientais, o mundo ele é eterno. O que é eterno? Eterno é aquilo que não tem início nem fim. Tem etapas sequenciais pré-ordenadas. Novamente, você tem a ascensão, o fastígio, a maturação e o declínio. Você tem a destruição, e da destruição renasce um novo ciclo. Mas na visão de história linear, de história progressiva, nós caminhamos para um alvo. Nós caminhamos com um propósito para atingir uma meta. O que é a história de Israel? É a história da salvação. Na história de Israel, nós vemos também movimento cíclico. O que acontece? Deus liberta o povo experimenta as manifestações grandiosas do poder de Deus, livramento. Daí eles chegam à terra, se organizam, ganham poder, começam a prosperar, daí eles se esquecem de Deus. Daí eles vão atrás de outros deuses, ou se não vão atrás de outros deuses, começam a praticar a injustiça, especialmente contra as minorias da época. Quem eram as minorias da época? Que não é só da época, né? Mas continuam sendo. Quem eram as minorias da época? Os estrangeiros, o pobre, o órfão e a viúva. Então não é de hoje que se fala de direitos de minorias. E gente, os profetas, especialmente do pré-exílico, Amós, Jeremias, Isaías, eles falam que o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, que seria melhor traduzido como refugiado, eles são sujeitos de direito, não alvo de caridade, de generosidade. Não que a generosidade não deva fazer parte, ela é mandamento, mas está dizendo que é algo mais, eles têm direito, ou seja, o Estado deve assegurar.
Fechando aqui essa janela, nessa visão progressiva, tem essa dimensão cíclica, mas a mensagem profética aponta para um fim. Um fim em que a sociedade, o mundo, experimentará a libertação final. Que os ciclos se encerrarão. E definitivamente experimentaremos o Shalom. Shalom é paz, e paz é mais do que ausência de guerra. Paz é viver numa sociedade justa. Como diz, Isaías diz que o fruto da paz será a justiça. Ele diz isso? É nessa ordem? O fruto da justiça será a paz. Nós, como cristãos, qual é o nosso alvo? Qual é a nossa expectativa messiânica? É a instalação por definitivo do reino de Deus. Temos, a história, ela tem um fim, ela tem uma esperança. E a breve mensagem, depois dessa longa introdução, é que nós, como cristãos, numa sociedade em transição, numa sociedade em desconstrução, numa sociedade que tudo parece ser relativizado, numa sociedade de vazios, mas também numa mesma sociedade que parece em que a relativização está a perigo, nós, por um lado, não temos por que temer. Por quê? Porque nós cremos no triunfo definitivo do reino de Deus em Jesus Cristo. E saber disso, a gente numa época que parece tudo instável, incerto, é de inestimável valor. Saber que em meio a todas as transformações, a todas as mutações, há algo que permanece, é libertador. Porque nos permite continuar crendo. Nos permite continuar atuando. Nos permite continuar esperando, não no sentido passivo, mas no sentido de fazer acontecer, o esperançar. Porque nós não sabemos o que se segue no tempo, mas nós sabemos o fim da história. Nós cremos, nós cantamos porque nós temos essa certeza. Ou pelo menos almejamos ter essa certeza. Só crendo nisso que nós conseguimos sobreviver em alguns ambientes bem hostis, como muitas vezes é o ambiente universitário para aqueles que professam a fé. Quem aqui já experimentou hostilidades no meio universitário? Quem aqui já experimentou preconceito? E quem aqui já experimentou preconceito, intolerância no meio universitário, ao mesmo tempo que sofre também na igreja? Eu lembro que a gente falava muito isso na BU, né? A gente é incompreendido de um lado e de outro. Sociedade em transição. Gente, o mundo vai continuar mudando. Não tenhamos a ilusão da estabilidade. Ainda mais com a revolução tecnológica. Mas se tem esse lado de que tudo vai se modificar, e tem coisas, ou seja, para nunca mais voltar, tem o outro lado cíclico da história que a gente precisa ficar atento.
Quem se julga hoje vitorioso, com a sensação de que a minha vontade está triunfando, saiba que o fim da história, hoje, não é o fim da história. A não ser, é claro, que Jesus volte, né? A não ser para quem morrer nos próximos dias. Aí será, de fato, o fim da história. As coisas mudam, as coisas se transformam, e o tempo relativiza tudo. Só tem algo que não é relativizado e que permite a gente prosseguir com esperança. Permite a gente, por um lado, não se desesperar com as transformações assustadoras do mundo, com o graçamento da injustiça, e que também não permite a gente se iludir com os períodos de prosperidade, com os períodos de abundância. E como diz o mesmo livro de Eclesiastes, tudo passa. Tudo passa. E quando a gente tem a consciência da eternidade dos valores do reino de Deus, a gente não se desespera, por um lado, e também não se empolga em ilusão do outro. Meu desafio hoje, para todos nós, ou seja, estou incluindo, é crermos que, a despeito da relativização de tudo, e tudo será relativizado, não tenham dúvida, tudo será desconstruído, o Evangelho, ele é eterno. O Evangelho, ele transcende as contingências. O Evangelho, ele transcende as mutações. E crendo nisso, a gente encara a perseguição do momento. A gente encara a incompreensão do momento histórico. A gente é capaz até de morrer, porque a gente crê que a verdade do reino vai prevalecer. Então, não temamos encarnar o Evangelho. Uns vão plantar, uns vão adubar, outros vão plantar, outros vão regar e outros vão colher. O que a gente gostaria? Melhor, o que a gente deseja? É adubar, plantar, regar e colher o fruto. Mas na vida não é assim. Às vezes a gente simplesmente vai adubar a terra. A gente não vai ver, nem vai saber quem plantou. Às vezes a gente vai lançar a semente e não vai ver ela frutificar. Às vezes a gente só vai colher o trabalho de outros. E assim é na história da salvação. Abraão recebeu a promessa, mas ele não viu a promessa ser realizada. Moisés, ele foi chamado para liderar o povo na peregrinação pelo deserto, mas ele não viu a terra prometida. Mas por que eles caminharam? Por que eles prosseguiram? Porque eles tinham a certeza do triunfo da verdade, do triunfo da palavra de Deus. Eu vou encerrar lendo uma passagem que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Do versículo 1 até o versículo 8. Consolai, meu povo, diz vosso Deus, diz Yahvé. O povo estava aflito, o povo estava atemorizado, o povo estava apreensivo, por isso a palavra, consolai o povo. O povo estava experimentando já o desencantamento, estava tomando conhecimento da ilusão da perenidade dos tempos de prosperidade.
Falai ao coração de Jerusalém, e dizei em alta voz que seu serviço está cumprido, que sua iniquidade foi expiada, que ela recebeu da mão de Yahvé paga dobrada por todos os seus pecados. Primeiro ciclo, prosperidade, abundância. E aqui no livro de Isaías, os templos estavam cheios. A adoração era pomposa no templo. A liturgia era irretocável. Os templos não estavam esvaziados. Eles não estavam acenando para outros deuses. Mas esse mesmo Deus que eles cultuavam no templo, eles negavam na prática. Eles negavam na promoção da justiça. O profeta alerta, o profeta avisa que Deus não está satisfeito, mas o povo não toma consciência enquanto não experimenta o fruto amargo das suas escolhas, das suas decisões. E daí, quando experimenta, se desespera. Quando experimenta, a cabeça entra em parafuso. Quando começa a plantar o que colheu. Meu Deus, como assim? Não, essa tragédia não é do nada. Não é Deus que assim se irritou e lançou o raio. Não, vocês estão colhendo o que vocês plantaram. Vocês brincaram com a liberdade? Vocês brincaram com a fartura? Vocês acharam que era para sempre? Olha o que vocês provocaram. E daí o povo experimenta a ira de Deus. Mas não é o fim, né, que nós lemos. Vocês receberam já de Deus uma porção redobrada, mas a culpa está expiada. É possível ter esperança. Uma voz clama, no deserto abri um caminho para Yahvé, na estepe aplanai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo o vale, todo o monte, toda a colina sejam nivelados. Transformem-se os lugares escarpados em planície, e as elevações em largos vales. Então a glória de Yahvé há de revelar-se, e toda a carne de uma só vez o verá, pois a boca de Yahvé o afirmou. Eis uma voz que diz, clama. Ao que pergunto, que hei de clamar? Toda a carne é erva. Tudo que existe é erva. Inclusive nós, humanos. E toda a sua graça, como a flor do campo. Toda a sua beleza, toda a sua formosura. Seca a erva e murcha a flor. Seca-se a erva e murcha a flor. Temos um tempo, temos um prazo de validade. Alguns vão durar mais, outros vão durar menos. Alguns vão ter mais tempo para produzir, outros terão pouco tempo. Seca a erva, murcha a flor. Mas a palavra do nosso Deus subsiste para sempre. Amém? Tenhamos essa confiança. Tudo vai passar, tudo vai ser relativizado, tudo vai se decompor, exceto a palavra de Deus. E se nós cremos na palavra, essa decomposição não é para a nossa destruição, é para a nossa transfiguração. Amém?